Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. É um prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez em mais um vídeo inédito aqui nesse canal, tá? Esse é mais um vídeo aí meu na internet. Bom, eu gostaria hoje de falar sobre um assunto que para alguns pode até parecer polêmico, mas é uma verdade que às vezes tem que ser dita. Então vamos lá, ó. Esse artigo aqui, ó, diz o seguinte: Deus está morto, mas ainda é o culpado. Veja bem, eu nem vou falar muito sobre essa questão aqui. O que eu vou abordar no vídeo hoje é sobre a misoginia e uma espécie de machismo que existe na Bíblia, tá? Isso aqui, essa questão de Deus está morto, isso aí é a opinião do autor alinhado a uma frase do Nietzsche, do filósofo Nietzsche, que ele falava que Deus está morto. Mas aí eu não vou nem entrar nesse mérito aqui, eu nem quero entrar nesse assunto. O que eu quero falar mesmo é sobre a questão do machismo e da misoginia que há. Olha aqui, ó. Em épocas anteriores à experiência egípcia, o culto era a deusa, ou seja, antes eles diziam que havia uma deusa, adoravam uma espécie de deusa. Só que depois ninguém passou a cogitar, a considerar Deus como uma mulher. Então passaram a adotar o conceito de Deus como um homem. Ah, ele é um deus, tá entendendo? Ele é o pai da humanidade. Tá entendendo? Ele é o pai de Jesus Cristo, na qual a humanidade foi criada à imagem e semelhança dele, né? Tô me referindo especificamente ao Deus judaico-cristão, né? Um Deus monoteísta. Porque é o conceito que a maioria das pessoas entendem, né? Porque é o conceito que a maioria das pessoas são adeptas. Bom, olha só, olha o que diz essa matéria e é algo que é bastante importante a gente ter em mente isso aqui, ó. O monoteísmo ele foi inventado no Antigo Egito por Amenófis, né? Amenófis IV, né? O mais esquisitão dos faraós. Antes dele, o panteão era povoado por inúmeras divindades, dentre eles Ra, Ísis e Osíris. Até hoje muito lembrado, ou seja, havia um panteão egípcio de deuses, depois ele veio para trazer o monoteísmo, né, o Amenófis. Bom, aí tem essa frase aqui, ó: se algo no monoteísmo pós-idade antiga sobreviveu aos séculos foi o machismo e a misoginia, que é o que acontece, né, e foi continuou ocorrendo, né? Continuou sobrevivendo ao longo dos séculos, ou seja, desde o passado até hoje a gente vê um pouco do reflexo disso. Por exemplo, nos dias de hoje, a gente vê que o Brasil é um dos países que tem a maior taxa de feminicídio, né? Mulheres que são assassinadas injustamente na mão de maridos ruins, na mão de maridos de caras da pior qualidade possível. Então é uma realidade, é um sistema patriarcal que assola a humanidade até hoje. Embora hoje a sociedade esteja passando por processos de mudança. Por exemplo, as mulheres estão lutando para que elas possam ter os mesmos direitos, né, e voz, e destaque, e liberdade, e direitos mesmos que os homens têm, tá entendendo? Para conviver na sociedade. Então as coisas já estão ficando niveladas, né? Tá passando por processos de evolução. Só que a sociedade ainda não está totalmente evoluída porque essas coisas ainda persistem, esse machismo, essa essa questão que o sistema patriarcal faz, né? Esse problema todo que o sistema patriarcal causa, né? Tira a vida de mulheres inocentes, tá entendendo? Eu sei que muitos vão dizer que isso aqui tá falando é mimimi, é discurso de esquerdista. Cara, eu vou te falar a verdade, o que eu estou falando aqui é sobre humanidade. Eu nunca serei a favor de nada que oprime vidas, que oprime minorias. As mulheres, assim como negros, homossexuais, assim como ateus, são pessoas que sofrem preconceitos, né? São minoria na sociedade. Tá entendendo? E eu falar isso aqui tá longe de ser mimimi. Pelo contrário, quem diz que isso é mimimi pra mim é um imbecil. Tá entendendo? Pois eu ser a favor das pessoas terem os mesmos direitos de ser tratadas de forma igual me torna humano. Bom, então, em honra a Atom, o faraó mudou o próprio nome para Akhenaton. Casou-se com duas de suas próprias filhas e promoveu uma das maiores confusões teológicas da história. Então veja bem, o cara casou com as próprias filhas. Tipo assim, hoje em dia isso é considerado crime, tá entendendo? É proibido. É inconcebível, é impensável, é espantoso pensar que um pai se casaria com as próprias filhas no mundo moderno. Mas na época vocês vê que isso aqui era algo normal, né? Na época era algo que, tipo assim, era considerado algo normal, era moralmente aceito, parece. Para impor Atom, patrocinou perseguições, assassinatos e repressão religiosa em larga escala em todo o Vale do Nilo. A similaridade com a atualidade não é mera coincidência. O monoteísmo de Akhenaton durou 17 anos, que é o tempo do reinado dele, né? Foi o tempo do reinado dele.
Após a morte do faraó, o sucessor Tutankhamon restabeleceu o politeísmo, ou seja, antes era politeísta, né? Era um sistema politeísta de adoração adotado pelos faraós do Egito. Depois veio Akhenaton, tentou estabelecer o monoteísmo, ficou 17 anos. Depois, o sucessor dele veio e restabeleceu o politeísmo. Os múltiplos deuses voltaram, mas a ideologia que nasceu com o monoteísmo permaneceu e fez sua própria trajetória de caça às bruxas, né? Bom, e veja bem que aqui nós estamos falando de um tempo que antecede a Bíblia, onde nem existia ainda a Bíblia, nem existia ainda a fé judaica, não existia a fé cristã, não existia o sistema monoteísta da Bíblia. É o tempo que antecede. Bom, o patriarcado predatório. Ainda hoje se observa violência, discriminação, homofobia, perseguições, proibições e assassinatos cometidos em nome de um Deus criado à imagem e semelhança dos homens. Olha só que pesado isso aqui, irmão. A lista de perversidades é longa, com destaque histórico para a violência contra mulheres. Isso você encontra até na Bíblia no Antigo Testamento. Eu vou mostrar um versículo já já. Se algo no monoteísmo pós-Idade Antiga sobreviveu aos séculos, foi o machismo e a misoginia. A gente vê isso hoje, no mundo atual, a gente ainda vê isso. É só você pegar como exemplo os países lá do Oriente Médio, os países islâmicos. As mulheres são tratadas como propriedade do homem. A mulher não tem liberdade para fazer faculdade, para trabalhar, para nada. A mulher não tem voz para nada. Você percebe? É um sistema predatório machista. Não tem como a gente negar isso. Eu, como ser humano, eu não sou a favor disso, tá entendendo? Por quê? Porque isso aí tá infringindo o quê? Os direitos humanos das mulheres, tá entendendo? O monoteísmo é fruto do patriarcado, onde Deus é homem, a natureza se separa da cultura e o divino se torna fruto do binômio espírito-razão. Em épocas anteriores à experiência egípcia, o culto era a deusa. Imagens encontradas pela arqueologia retratam profunda simbiose entre humano e natureza. Estudos de J. Campbell relacionam a fé na deusa como entidade transcendente. E ela era adorada sob vários nomes, mas sempre no feminino e com o poder de atuar sobre a vida e a morte. Depois que eles passaram a adotar um sistema, um monoteísmo, um sistema monoteísta, fruto do patriarcado, onde na verdade Deus é um homem, né? E você vê que as mulheres são tratadas da forma que são tratadas, né? Elas eram tratadas assim naquela época, nesses tempos aqui que a gente está falando aqui, ó, nos tempos egípcios, nos tempos desse faraó. Depois isso foi durando bastante tempo e foi até os povos de outras nações, principalmente os israelitas, de quando eles escreveram a Bíblia, escreveram sobre essa perspectiva de mundo que eles tinham, porque na época era algo normal você tratar a mulher dessa forma. A mulher era vista como um ser inferior mesmo, como um objeto, né? Cuja única função dela era reproduzir, dar filhos, né? Então, para você ver, com o avanço do patriarcado sobre a fé, as estruturas de controle social se apropriaram com maestria dos jogos do poder divino. Isso faz realmente sentido, com certeza, concordo. Fundado no mais brutal dos afetos, o medo. Um medo continuamente produzido e incansavelmente mobilizado, cotidianamente renovado. As religiões monoteístas modernas tiveram um papel fundamental no processo de desconexão entre o ser humano e o mundo natural. Exatamente, porque as pessoas tudo atribuem ao sobrenatural, a Deus, a algo transcendente. Então, instituíram um antropocentrismo dogmático e comercializam a suprema mercadoria, a ideologia de que somos privilegiados, filhos de Deus, imagem e semelhança e superiores à natureza, né? Sendo que a realidade nos mostra que as coisas não são assim, tá entendendo? As coisas, elas não são bem assim. Por quê? Porque o mundo que a gente vive, ele é cruel. Pelo fato do mundo ser cruel e as pessoas saberem que o mundo é cruel, é covarde, tá entendendo? O mundo costuma não ser muito amigável com as pessoas, muitos não conseguem lidar com essa realidade. E como elas não conseguem lidar com essa realidade, sabendo que tudo que acontece nós somos responsáveis, então elas acabam se apegando à religião para ter uma espécie de conforto. Porque você sabendo que a realidade é massacrante e a realidade ela possivelmente massacra a existência de qualquer Deus, então fica difícil das pessoas aceitarem isso, então elas têm que recorrer à religião e colocar todo o fardo na mão de alguém, e esse alguém é Deus. Bom, é uma eficiente relação de duplo vínculo que mistura amor e ódio, perdão e vingança, afeto e agressão. Diante desse Deus, sempre estaremos errados.
independente do comportamento. A eterna prisão, a fantasia que nos faz arrastar medo e culpa por séculos sem fim. Bom, esse artigo aqui, sensacional, vou deixar o link dele na descrição. Parabéns aí pro autor desse artigo, realmente faz sentido essas ideias aqui. Bom, então a vida muitas das vezes ela é injusta, né? A vida às vezes não faz sentido realmente muitas coisas. E muitas coisas me mostram que realmente não há algo divino, não há um mundo perfeito fora desse mundo aqui, uma realidade, uma vida após a morte. Cara, isso pra mim, sei lá, eu não consigo engolir mais isso, não consigo mais acreditar nisso. Tá entendendo? Bom, vou mostrar aqui o versículo aqui, ó, do livro de Juízes, capítulo 19, versículo 25, que mostra que a Bíblia também é um livro machista. A Bíblia também ela é escrita sobre essa ótica, essa perspectiva patriarcal. Preste atenção em quão absurdo é esse versículo aqui, ó. Olha só, esse versículo aqui ele é tenebroso, parece até filme de terror, olha só. Porém aqueles homens não o quiseram ouvir. Então ele pegou da concubina do levita e entregou a eles fora. E eles a forçaram e abusaram dela a noite toda, ou seja, literalmente abusaram sexualmente da mulher. Até pela manhã, e subindo a alva, a deixaram, né? Outras traduções vão dizer. E quando veio a luz do sol, deixaram ela, né? Largaram. Então os caras usaram ela, fizeram o que quiseram, trataram a mulher como objeto e jogaram fora como se a mulher fosse, entendeu? Isso, né? Como se ela fosse um objeto. Então vocês podem ver quão absurdo é esse versículo bíblico aqui que está no Antigo Testamento. Mas como no Antigo Testamento ainda não existia esse conceito de diabo rivalizando com Deus, né? Essa dualidade, então era Deus que era responsável por essas calamidades, esses maus que aconteciam. Aí, o que eles fizeram? Como estava pegando mal a ideia de um Deus que é bom, mas mesmo ele sendo bom, ele permite todas essas coisas absurdas, ele ordena que os israelitas vão lá, invadam terras de pessoas, de povos vizinhos, idólatras e saem matando todo mundo sem pena. Ou seja, pegaria mal para os negócios. Então o que eles precisaram fazer? Eles depois, posteriormente, de forma tardia, adicionaram a narrativa do diabo como um ser que rivaliza com Deus, um ser que é arqui-inimigo de Deus, né? Então esse conceito dualista eles tiraram do que? Do zoroastrismo, né? No período pós-exílio babilônico, período pós-império macedônico, certo? Então esse versículo aqui ele reflete uma cultura machista que também tinha nos povos, era enraizada na época dos povos que escreveram a Bíblia. É algo muito óbvio de se concluir, fica muito claro pra gente isso, e espero que todos tenham entendido e gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário abaixo. Caso você concorde ou discorde também, pode deixar seu comentário. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Se esse vídeo te gera algum valor, compartilhe. E é isso, por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.